Olha, hoje a gente vai fundo num tema que, sério, pode transformar completamente o jeito que a gente se conecta com as pessoas. A comunicação não violenta. Sabe aquela sensação de que você está falando, mas parece que ninguém está de verdade te ouvindo? Pois é uma frustração que todo mundo conhece e que, com o tempo, vai desgastando até as relações mais fortes. Então, vamos começar justamente por aí, pela dor que o desentendimento causa. Porque, essa frustração não é só um probleminha isolado, ela aparece em todo canto da nossa vida. Pensa bem. Pode ser um atrito com o parceiro ou a parceira, aquela frustração com o filho que parece que não escuta, ou até problemas no trabalho. Essa sensação constante de não ser compreendido, nossa, é algo tão sério que pode destruir laços tanto pessoais quanto profissionais. Sabe? É um desgaste que acontece aos pouquinhos. E aqui está o ponto principal. Muitas vezes, a gente nem percebe, mas as nossas palavras, mesmo sem a intenção de machucar, acabam gerando mágoa e dor, tanto nos outros quanto na gente mesmo. É um ciclo que acontece sem a gente querer. Mas a boa notícia é que existe sim um caminho para sair desse ciclo. Existe uma abordagem que nos ajuda a criar conexões de verdade, mais genuínas. Essa abordagem é a comunicação não violenta, ou CNV, para facilitar. O que é isso, afinal? Pensa nela como uma forma de falar e, principalmente, de ouvir, que permite que a gente se expresse de coração. A ideia é deixar a nossa compaixão natural florescer, criando uma conexão sincera com a gente mesmo e com os outros. E olha que interessante, isso não é nenhuma ideia nova que surgiu do nada. As raízes dessa forma de pensar são super antigas. Sabe, estão lá nos ensinamentos de figuras como Jesus e Buda. E foi praticada por gigantes como Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr. Quem organizou tudo isso, quem sistematizou para a gente usar no mundo de hoje, foi o psicólogo Marshall Rosenberg. Agora, o que eu acho incrível nessa ideia é essa metáfora dos escudos. A CNV nos ajuda a largar aqueles nossos velhos padrões de defesa, sabe? Em vez de recuar ou partir para o ataque quando a gente se sente criticado, a gente aprende a baixar esses escudos. E aí, o nosso lado mais humano pode finalmente aparecer. Tá, mas como é que isso funciona na prática, né? A CNV se baseia em 4 componentes bem importantes. Vamos ver como essa estrutura se monta? É bem simples, na verdade. O primeiro passo é a observação, ou seja, dizer o que está acontecendo sem meter nenhum julgamento no meio, só o fato. Depois, vem o sentimento, como aquilo que aconteceu te faz sentir. Em terceiro, as necessidades, o que você precisa que está ligado a esse sentimento. E por último, o pedido. Fazer um pedido claro, uma ação específica que poderia melhorar a situação para todo mundo. E esse exemplo aqui é perfeito para a gente ver a teoria funcionando. Olha só como os 4 passos se encaixam. Uma mãe poderia dizer: Roberto, quando eu vejo roupas sujas no sofá e pratos pela casa, pronto. Essa é a observação, sem julgamento, só o que ela vê. Aí ela continua: eu fico irritada. Tá aí o sentimento. Porque eu preciso de mais ordem no espaço que a gente divide. Essa é a necessidade dela. E para fechar, você estaria disposto a colocar suas roupas no cesto e seus pratos na pia? Um pedido super claro e concreto. É uma comunicação completa, sem acusar ninguém, percebe? Mas atenção, a CNV não é só sobre como a gente fala. Metade do caminho, talvez a mais importante, é sobre como a gente escuta. É conseguir ouvir essas mesmas 4 informações nos outros, mesmo que eles não saibam se expressar desse jeito. É um baita exercício de empatia, de tentar entender o que está por trás das palavras da outra pessoa. Ok, para a CNV funcionar de verdade, a gente também precisa entender o que não fazer. Existem algumas armadilhas na nossa linguagem do dia a dia que acabam bloqueando essa compaixão. O Marshall Rosenberg chama isso de comunicação alienante da vida. É um nome forte, né? Mas é aquela linguagem que nos prende num mundo de certo e errado. A gente fica focado em classificar, em analisar os erros, em vez de olhar para o que nós e os outros estamos sentindo e precisando de verdade. A primeira grande armadilha são os julgamentos moralizadores. Sabe aquela frase, o seu problema é que você é egoísta demais? Isso é um rótulo. É um ataque que fecha qualquer porta para o diálogo. A proposta da CNV é mudar totalmente o foco. Em vez de ficar analisando o que tem de errado com o outro, a gente expressa os nossos próprios sentimentos e valores. O exemplo ali na tela: tenho medo do uso da violência, valorizo outros meios, pode até parecer um pouco formal, mas a lógica é essa: falar sobre si, sobre as próprias necessidades e medos, em vez de julgar o outro. A diferença é brutal, não tem ataque, só a expressão de uma necessidade. A segunda armadilha é a negação da responsabilidade. A gente faz isso toda hora quando usa expressões como
Eu tenho que fazer isso. Isso tira a nossa sensação de escolha, de poder. Então, em vez de dizer, tenho que fazer isso porque meu chefe mandou, a CNV nos incentiva a reconhecer que existe uma escolha ali. Eu estou escolhendo fazer isso porque quero manter meu emprego. É uma mudança simples nas palavras, mas que nos devolve o protagonismo da nossa própria vida. Então, quando a gente começa a evitar essas armadilhas e a praticar os 4 passos, o impacto vai muito além de uma única conversa. Mudar as palavras pode de verdade mudar o nosso mundo. E o impacto dessa mudança não é pequeno, não. A comunicação não violenta atua em 3 níveis bem diferentes da nossa vida. Primeiro, tem o nível intrapessoal, que é a nossa relação com a gente mesmo. Fica muito mais saudável. Segundo, o interpessoal, que são as nossas relações com a família, amigos, no trabalho. E terceiro, o nível sistêmico, que influencia até o jeito que a gente interage com sistemas maiores, como escolas, empresas e até governos. No final das contas, o que fica é que a nossa linguagem tem um poder gigantesco. Ela pode tanto nos aprisionar quanto nos libertar. Pode abrir corações ou fechá-los de vez. A escolha de como a gente vai usar esse poder, bom, essa escolha é nossa. É como disse o Mahatma Gandhi, que era um mestre na comunicação compassiva, seja a mudança que você quer ver no mundo. E essa mudança pode começar justamente no jeito que a gente se comunica. E para fechar, fica aqui uma provocação. E se a sua próxima conversa pudesse mudar tudo? O que aconteceria se a partir de agora, cada interação virasse uma chance para uma conexão mais profunda, mais compassiva? Essa é a escolha que a comunicação não violenta nos oferece.